No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema de manometria. O problema fala o seguinte: na figura, o manômetro A, que é esse daqui, ele é uma pressão de 1,5 kPa. Quando ele fala que o manômetro lê essa pressão, já está implícito para a gente que a pressão lida é uma pressão manométrica. Então, ele pede para determinar as alturas HB e HC dos fluidos nos tubos piezométricos, sabendo que eles estão abertos para a atmosfera. Então, aqui a pressão que atua é a pressão atmosférica e aqui também. Ele fala para desprezar o peso do ar e para considerar a densidade relativa do óleo 0,891 e da glicerina 1,26. Bom, quando ele me dá a densidade relativa, a gente consegue achar a densidade absoluta. Tá? Como é que a gente acha a densidade absoluta? Seria o valor da densidade relativa vezes a densidade de referência. E a densidade de referência é a densidade da água a 4 graus Celsius, que no sistema internacional é igual a 1.000 kg por metro cúbico. Então, com isso, a densidade relativa do óleo é 891 kg por metro cúbico e da glicerina 1.260 kg por metro cúbico. Então, o que é o desenho do problema? Eu tenho 3 fluidos immiscíveis, ar, óleo e glicerina, e a gente observa que o fluido mais pesado, ou seja, aquele que tem maior densidade, fica no fundo. Então, o que está no fundo é a glicerina, acima dele o óleo e acima dele o ar. E ele fala para desprezar o peso do ar. Por que a gente pode desprezar o peso do ar? A densidade do ar é da ordem de 1,1, 1,2, dependendo da temperatura. Então, quando a gente compara 1 com 890 e com 1260, a gente vê que ele é 1000 vezes menor. Então, de fato, pode ser desprezado. Então, ele quer que determine HB e HC. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar as equações que a gente viu da manometria. Então, o que elas falam, Dois pontos situados no interior do mesmo fluido em repouso na mesma altura têm a mesma pressão, e 2 pontos situados no interior do mesmo fluido em repouso sujeitos a uma diferença de profundidade vão ter uma diferença de pressão proporcional a essa diferença de altura. Então, repetir o desenho aqui e a gente vai resolver. Então, o que a gente faz para resolver um problema de manometria? Como a gente sabe que 2 pontos no interior do mesmo fluido em repouso podem ter as pressões relacionadas, então a gente vai identificar as interfaces, ou seja, a separação dos fluidos. Então, eu vou chamar a interface aqui do ar com óleo de ponto 1 e do óleo com glicerina de ponto 2. E aí eu vou usar essa equação para relacionar as pressões entre 2 pontos. Então, primeiro eu vou relacionar a pressão no ponto 1 com pressão no ponto A. A gente sabe que o ponto que está embaixo tem pressão maior do que o ponto que está em cima, porque esse ponto aqui, além dele suportar a mesma pressão do ponto A, ele ainda suporta a pressão devido ao peso dessa coluna de fluido. Tá? É importante lembrar que a pressão que esse manômetro está lendo é a pressão que está nesse ponto aqui, inferior. Então, P1 igual a PA mais ρGH. Qual que é o ρ? É o ρ do fluido que está entre os pontos 1 e A. Então, nesse caso, é o ar. E qual que é o desnível? É essa altura aqui, H1, que vale 2 metros. Posso relacionar P2 com P1. Então, P2 está embaixo, P2 é igual a P1 mais alguma coisa. O que é esse alguma coisa? ρGH. O ρ é o ρ do fluido que está entre os 2 pontos. Então, no caso, o óleo. É a gravidade vezes a altura. A altura seria o desnível, no caso, H2. E, por último, P3, aqui embaixo é igual a P2 mais ρ da glicerina GH3, que vale 1 metro. Se eu somar todas essas equações, o que eu vou ter? P1 vai eliminar com P1, P2 vai cortar com P2, então vai sobrar que P3 é igual a PA mais ρ do ar GH1 mais ρ do óleo GH2 mais ρ da glicerina vezes H3. E, como no enunciado foi dito que a gente poderia desprezar o peso do ar, quer dizer que essa parcela aqui ela é pequena perto das outras. Então, a gente simplesmente cortou. Então, P3 é igual a PA mais ρ do óleo GH mais ρ da glicerina GH. Então, sabendo, eu conheço as densidades e as alturas, então eu tenho a diferença de pressão. Então, para eu achar o valor de P3, eu preciso conhecer o valor de PA, que foi dado no enunciado. Então, foi falado lá que a pressão do ponto A é 1500 Pascal. Como é um manômetro que leu, se eu jogar aqui o valor de pressão manométrica, eu vou encontrar o P3 manométrico. Tá? Então, P3 manométrico é igual a 1500
mais o rodo-óleo 891, H2 1,5 metros, roda-glicerina 1260, H3 1 metro. Então, eu acho o valor da pressão aqui no ponto 3. E aí, se eu relacionar com as pressões aqui B e pressão em C, eu consigo achar os valores de HB e HC. Então, vou relacionar P3 com a pressão aqui no ponto B. O que eu sei? P3 é igual a essa pressão mais o rodo da glicerina vezes G vezes HB. Bom, quanto que vale a pressão atmosférica? A gente tem que ver, né, se vai jogar esse valor absoluto ou manométrico. Então, o valor absoluto da pressão atmosférica é 101.325 pascal, mas o valor manométrico é zero. Por quê? O valor manométrico da pressão atmosférica sempre é zero, porque a pressão manométrica é o que está acima da pressão atmosférica. Então, como elas são iguais, o valor tem que ser nulo. Então, eu sei, né, que minha pressão manométrica no ponto 3 é 26.971. Então, eu tenho que 0, que é a pressão atmosférica, mais roda-glicerina, 1260, G vezes HB, vai me dar o P3G manométrico. Então, eu achei o meu HB. Então, essa altura aqui, 2,18 metros. Para eu achar a altura HC, eu tenho que fazer semelhante, só que eu vou relacionar a pressão P2 com a pressão atmosférica. Então, eu sei que P2 é igual a pressão atmosférica mais o rodo-óleo vezes G vezes o desnível. Qual que é o desnível? É a distância daqui até aqui, ou seja, HC menos 1. Só que eu não conheço o valor do P2. Eu conheço o valor de P3, então eu posso falar que P3 é igual a P2 mais roda-glicerina de H3, que é a mesma equação que a gente usou no slide anterior. Se eu somar essas duas equações, o que eu tenho? Eu vou cortar o P2. Então, vai ser P3 é igual a pressão atmosférica mais rodo-óleo GHC menos 1 mais roda-glicerina GH3. Se eu sei que a pressão manométrica no ponto 3 é 26.971 e que o valor da pressão atmosférica, que é a pressão que atua aqui no ponto C, é zero, eu tenho que 26.971 é igual a zero mais rodo-óleo vezes G vezes HC menos 1 mais roda-glicerina GH3, que é 1. Fazendo esses cálculos, a gente encontra uma altura, aqui no caso é HC, tá? Não é HB, de 2,67 metros.